palavra que, né, é bem atual, né? Como eu disse, a Bíblia é uma palavra bem atual. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. E diz também essa parábola: uns confiam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo, e de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, e nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, o publicano foi bem mais humilde, né? E aqui no versículo 14, o Senhor diz: digo-vos a este que desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Senhor está falando aqui sobre a nossa humilhação, sermos humildes diante de Deus. Muitas coisas que nós recebemos de Deus, nós não éramos merecedores, mas o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos concedeu. Por isso devemos ser gratos e ser humildes, né? Não bater no peito e se exaltar por aquilo que nós recebemos de Deus. E o versículo 9, ele diz assim: diz também esta parábola: uns confiam em si mesmo. Muitas vezes as pessoas confiam em si mesmo, no seu próprio mérito, na sua própria condição, e muitas vezes se dá mal, porque todo o poder pertence a Deus. Viu que o irmão leu o Salmo 62, o versículo 11, que diz: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Ele. O poder de Deus pertence a Ele. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O homem, queira ou não queira, ele não tem domínio sobre uma coisa que a gente luta, né, sempre contra a morte, né? Não, ninguém vai escapar, mas nós devemos ser humildes para recebermos mais de Deus, a humildade. Então as pessoas confiam assim mesmo: eu vou fazer aquele concurso e eu já sei tudo, né? Não preciso de nada. Chega lá, né? Se o Senhor não abençoar, sua mente não funciona. Então em tudo nós dependemos de Deus, né? Dá um nervosismo, dá uma dor de barriga, e você não faz aquilo que era para você fazer. Então nós não devemos confiar em nós mesmos, nós devemos botar a nossa confiança totalmente no Senhor. Eu vou ler aqui de novo o versículo 9. E disse também essa parábola: uns confiam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezam os outros, né? Então muitas pessoas crê que, né, que é justo e despreza outras pessoas, falando biblicamente falando, que o Senhor, às vezes a pessoa, né, acha-se o tal, né? Não, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e aquele lá não faz nada, né? Despreza o outro. Para quê, né? Às vezes você está num patamar bom na presença do Senhor, né? Está naquele patamar bom, está indo bem na presença do Senhor. Que maravilha! Ótimo, mas sem as asas da humilhação, ninguém chegará a Deus, né? Aqui o Senhor mesmo falando que qualquer que de si mesmo se humilhar, os humilhados, os se exaltar, serão humilhados, e os humilhados serão exaltados.
Então é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e de todas as situações na nossa vida. Por isso que o salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então a nossa vida, a nossa confiança está pautada no Senhor. E os exaltados não vão receber de Deus aquilo que ele precisa. Muitas vezes o excesso de confiança em si mesmo, né, faz ele pôr tudo a perder, porque não confiou naquele que tudo pode, naquele que tudo opera por nós, aquele que tudo nos livra, que nos abençoa. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar, arrumou um trabalho, Deus preparou aquele trabalho para você, e você muitas vezes falou: não, eu acho que é pela minha força, né? É claro, você tem capacidade, mas se Deus não te der saúde, você não consegue nem sair de casa. Então há situações em que Deus ele nos ensina como depender de Deus, totalmente depender de Deus, ser humilde, né, ser humano, né, e não ficar zombando das outras pessoas, falando que não vai e tal. Mas o Senhor, Ele está dizendo aqui que os humilhados serão exaltados, né? E os exaltados, e tem muita gente se exaltando, né? Achando que tudo pode. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, sermos humildes, né, diante de qualquer situação, porque o Senhor, Ele é dono de tudo. Todo o poder pertence a Deus, né? Salmista, né, que eu falei agora há pouco, Salmo 62, versículo 11, lê lá: todo o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Dele. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós devemos acreditar que Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ler. Vamos tirar mais um pouco. Continue. Nós vamos ler agora, irmãos, aqui para confirmar a palavra do Senhor. Temos 2 versículos. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz um conselho para nós, né? Não sejais inquietos, talvez você seja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos. Então, vamos continuar orando, vamos descansar no Senhor, né? Esperar no Senhor. Espera no Senhor, porque Ele te concederá o que deseja o seu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista aqui fala essas frases, né, assim, mais de uma vez até no seu salmo, dizendo que para nós esperarmos com paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Cada um, Deus, Ele sabe de todas as coisas. É claro, nesse momento que eu estou falando a palavra de Deus, Deus está movendo as águas